Saudações, pessoal, quem fala é Lutivinos e hoje eu trago para o círculo ele que eu conheci recentemente, que é sacerdote da tradição Diânica Nemorenses e facilitador de encontros no Museu de Bruxaria aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo ao círculo, Arthur. Muito obrigado, Lutivinos, muito obrigado pelo convite, pela conversa e dando um oi para todo mundo que está acompanhando a gente agora aqui. Bacana, eu quero aproveitar antes da gente começar o nosso papo, para você que está gostando desse projeto do Círculo, quer ver mais, quer apoiar, aqui embaixo tem o QR Code para você poder virar um apoiador, para você poder mandar perguntas para os convidados. Ali você vai saber quem vai ser entrevistado, quem vai participar do Círculo antes de todo mundo. Você pode mandar até áudio para você, né? Quiser aparecer aqui no vídeo, vai aparecer o nosso convidado aqui. E Arthur, eu sempre começo assim, querendo conhecer mais de quem vem aqui pro Círculo, porque tem muita gente que cai aqui sem querer, esse é o primeiro vídeo dela para conhecer a gente. Então, fala pra gente um pouquinho sobre você e como que foi esse seu primeiro contato com o mundo da bruxaria, da Wicca. Boa. Falando um pouquinho sobre mim aqui, eu conheci a bruxaria muito no momento do boom da própria bruxaria em si aqui no Brasil, ali, né, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, e a gente sabe que naquela época existia um grande desafio para a gente conseguir ter acesso a esses conteúdos, então foi numa dessas visitas a uma das saudosas livrarias, né, que inclusive a Livraria Cultura hoje é uma que a gente nem tem mais funcionando efetivamente, que eu, né, tropecei ali na área de esoterismo e acabei vendo um pouco das literaturas que estavam disponíveis ali na época e tive acesso ao primeiro livro de Wicca, que foi o que me abriu as portas para pensar sobre a religião, para pensar sobre as práticas, para pensar sobre todo esse ecossistema, que foi o Wicca, a Religião da Deusa, né, do Claudinei Prieto. Então, para mim, foi esse momento que foi o divisor de águas ali sobre a forma como eu enxergava a espiritualidade. E eu não sei para quem está nos assistindo aqui, mas normalmente o Brasil, por ser plural, por ser, né, muito múltiplo nas formas de espiritualidade, eu vinha de um contexto de família completamente diferente. Então, parentes ali dentro do espectro das religiões de matriz africana, outra parte da família ali já seguindo o kardecismo, outra parte nas religiões neopentecostais. Então, existia toda essa amálgama de religiosidades diferentes acontecendo. Então, já nasço dentro desse cenário. E é assim que eu tenho esse momento onde eu vejo esse conteúdo inicial sobre a Wicca e começo a dar uma folheada para entender que existem outras formas de sagrado, que a magia existe, de que forma a gente pode acessar, né, esse papel, né, de poder moldar, de poder trazer a intenção para as energias ao nosso redor, de poder trabalhar com esse todo que também é sagrado. Foi assim um momento inexplicável de divisão para minha vida, assim, de modo geral. E aí, a partir disso, eu comecei a me aprofundar cada vez mais, e aí muito em cima do que a literatura tinha de disponível naquele momento em português, né? Porque a gente também sabe que hoje a gente está num cenário muito melhor com relação à produção literária, que é de ter muitas obras sendo traduzidas e também livros daquele período sendo traduzidos para os tempos de hoje, para que a gente possa acessar esses conhecimentos. Então, aos poucos, eu fui me aprofundando ali no processo de estudo, entendendo, e também tive uma força muito grande daquele período dos fóruns, né? Então, assim, apesar da gente ter o contexto da bruxaria, dos livros te estimulando a você conseguir conduzir seus próprios processos, a gente sabe que a comunidade virtual naquela época, pelo menos para mim, ela teve um grande papel em todo o processo de adesão, de jornada dentro da bruxaria. Teve mesmo. Você não tem cara que é de antes de 2000, não. Que bom, então o feitiço está funcionando. Boa. E Arthur, para quem nunca teve contato com a Wicca, o que você explicaria? Como que seria a Wicca para pessoa que nunca ouviu falar? Acho difícil, né? Mas tem. A Wicca, ela e aqui eu falo muito da Wicca desse local de religiosidade, tá? Mas a gente tem várias formas de entender as derivações do que pode ser bruxaria aqui. Mas falando especificamente sobre a Wicca é uma religião recente, é uma religião moderna que foi fundada ali por volta dos anos 50, né, pelo Gerald Gardner, que é o grande expoente da religião, e que ele trouxe a Wicca
né, à luz depois que teve lá a retirada das leis anti-bruxaria na Inglaterra, e ele conseguiu trazer luz. Ele, como pesquisador, ele era antropólogo, ele era funcionário público, então ele fazia viagens e ele conhecia outras culturas, entendia outras formas de se vivenciar dentro de outras civilizações, então civilizações até mais tribais que ele tinha acesso durante os processos de viagem dele. Ele juntou todo esse conhecimento, somado ali às correntes esotéricas que tinham do ocultismo europeu, e a partir desses diferentes saberes, ele construiu a Wicca, que é essa religião que basicamente prega que a gente deve buscar essa conexão cada vez maior com a natureza, que o sagrado ele é um sagrado que existe em processo de imanência, então a gente não tem aquela relação transcendental que as outras religiões hegemônicas têm, né, de você se prostrar para o alto, de você buscar essas bênçãos do alto. Na verdade, a gente tem um entendimento, né, na religião de que todo o sagrado ao nosso redor, ele representa essa deusa, representa esse Deus, que são as figuras principais, né, dentro do nosso culto. Então a gente tem a deusa como essa força criadora, como essa força múltipla, como essa força que está representada tanto no nosso planeta, no chão que a gente pisa, no ar, em tudo aquilo que a gente vive, e também nos céus, né, que tem a representação lunar, e a gente tem a figura do Deus também na bruxaria, que ele vai representar aquele contexto mais da projeção, da proteção, do selvagem, do natural, e de fato esses dois, esse casal, eles são o nosso principal ponto dentro da nossa cosmologia. E aí, para além disso, a gente tem também na Wicca a prática da magia, a crença na magia, né, em como a gente consegue movimentar as energias ao nosso redor para feitos, para intenções específicas, e a gente, para isso, utiliza toda sorte de correspondências que também são encontradas dentro da natureza. Então a gente vai ter ali toda a força dos principais elementos da natureza, né, a terra, o ar, o fogo, a água, a gente vai ter a força ali do espírito. E aí, na nossa doutrina, a gente tem também um papel muito importante, que são os nossos ancestrais. E a partir dessas forças, de você convocar essas forças, você vai trabalhando suas questões. Então, tem um olhar para fora, mas tem um olhar também muito forte para dentro do processo de autoconhecimento da Wicca, para que você consiga gerar resultados, não só no mundo ao redor, mas principalmente dentro de você. Então essas são as premissas principais. E aí quando a gente olha para os axiomas, né, da doutrina, a gente tem o faça o que quiser sem fazer mal a nada ou a ninguém, que aqui o ninguém, inclusive, é a você mesmo. Então é um processo que a gente tem muito forte dentro do nosso treinamento na religião. E tem também a questão da lei do retorno e alguns outros aspectos que a gente considera aqui, no caso na Wicca, a gente fala muito da lei tríplice, né? Porque o tríplice, ele tem um papel muito importante dentro da nossa cosmologia, tanto na deusa, tanto no deus, quanto na questão da junção das forças. E, de fato, a partir dessa questão da lei tríplice, a gente também tem vários outros aspectos que se casam com o movimento Nova Era. Então, assim, a Wicca, além de tudo, ela ainda tem essa influência forte do movimento Nova Era, que também aconteceu ali pelo final do século XX e que traz do Oriente alguns conceitos que também fazem parte da nossa religião. Tá? Então, em resumo, é isso. E como que a gente, né, comunga da nossa religiosidade? Aí aqui vamos ter algumas diferenças. Vamos ter as pessoas que, né, se identificam e se autodenominam como icanianos, mas não estão vinculados necessariamente a um contexto de tradições formais, e estão ali desenvolvendo o próprio trabalho, os estudos e todo o processo de conexão com a natureza e com essas forças. E tem os wiccanianos que geralmente se vinculam para trabalhos mais em grupo e acabam ingressando em tradições, em groves, em covens, e buscam ali esse desenvolvimento, né, da magia, da fé e do autoconhecimento a partir também da experiência dos outros ao redor. Muito bom, explicou muito bem. E eu percebi que você fala muito do seu trabalho com a espiritualidade na vida prática, né? O que para você seria a bruxaria cotidiana? Cara, para mim a bruxaria cotidiana, assim, primeiro ponto, né? A partir do momento que a gente entende que o sagrado ele tá ali no dia a dia, ele tá
né, nos momentos onde você está resolvendo coisas práticas do seu dia, nos momentos onde você está observando a natureza se comportando ao seu redor. A natureza, e aí a gente fala de natureza, as pessoas geralmente pensam que a gente está sempre falando só dos astros, dos seres, dos animais. Não, a natureza também são as pessoas que estão ao nosso redor, são as pessoas que a gente cumprimenta até no caminho de casa para o trabalho, são os nossos parentes, enfim, a gente tem todo esse sagrado sempre o tempo inteiro ao nosso redor. Então, o que seria uma bruxaria para o cotidiano? É você entender como que você consegue honrar e respeitar esse sagrado que ele é imanente, que ele está ali ao seu redor em tudo aquilo que você faz. E aí, não necessariamente aqui eu estou falando de grandes feitos e rituais mega elaborados, como a gente vê na internet, fenômenos super cinematográficos. Estou falando do dia a dia mesmo, de a gente para realizar alguma atividade até sozinho dentro da nossa casa e que a gente começa a pensar, poxa, isso aqui é um ato que eu estou fazendo que pode sim se tornar um ato mágico. Se eu estou limpando algo, se eu estou organizando algo, muitas vezes você também está se reorganizando, você também está se purificando. Então eu acredito muito que os aprendizados todos que a gente tem durante o nosso processo de desenvolvimento dentro da religião também são para a gente entender esses aspectos no nosso dia a dia, de modo geral, para tudo que a gente fizer e que a gente escolher fazer. Uma das perguntas, inclusive seria a próxima pergunta, você me acabou respondendo, mas se era possível viver a espiritualidade sem depender de grandes rituais, instrumentos, de altares elaborados, né? Pô, é possível, tá? Viver esse sagrado dessa forma, até porque, e aqui nem é uma tentativa de psicologizar o processo, mas a gente entende que quando a gente está fazendo magia, todo o trabalho ali está sendo conduzido através da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, enquanto seres integrais, né? Então você está conectando seus eus, você está tendo acesso a essas forças ao redor que vão poder cooperar com você naquele seu propósito, e não necessariamente isso implica em você ter os instrumentos. O que é que o altar ele vai te dar? Ele vai te dar foco, ele vai te dar um ponto de direcional. Muitas pessoas no dia a dia precisam ter um altar, eu falo isso, mas eu tenho o meu próprio altar também, que me ajuda a me centrar quando eu preciso, né, durante o dia, parar na frente dele e pensar. Então, é mais um sistema simbólico que a gente constrói para que a gente consiga criar esse ponto de conexão com o sagrado, parar no meio de tudo e se conectar com essas forças, sabe? Então, acho que é mais nesse sentido. Eu tenho também um altar, eu acho que precisa, sim, não precisa ser um altar devocional, mas ter ele ali, né, é bom pra gente focar. E existe muito preconceito ainda hoje em dia em torno da bruxaria, né? Infelizmente existe. Para você, qual que seria o maior mito que você gostaria de desfazer sobre a bruxaria? Acho que o principal é o que a gente já escuta muitas vezes, é que nós não somos uma religião que cultua algo que é contrário a outras religiões. Esse é o primeiro ponto. Desde o começo, quando a Wicca ela foi apresentada, as falas sempre foram: nós não cultuamos o diabo, nós não temos nenhuma relação com o lado sombra negativo que vocês costumam atribuir em outras formas de religiosidade. Então, ser bruxo, ser wiccaniano, não é necessariamente ser antagônico a alguém ou a alguma corrente. Obviamente que quando a gente fala das nossas filosofias, a gente tem ali a principal, né, da deusa, que é todos os atos de amor e prazer são meus. Isso acaba, querendo ou não, mexendo um pouco nos calos de outras doutrinas que têm um aspecto moral um pouco mais acentuado em algumas questões sociais ali, de comportamento. E aí a gente pode acabar mexendo um pouco nesses brios, assim, das outras doutrinas. Mas eu acho que o principal para a gente evitar realmente qualquer tipo de violência física ou simbólica se você não é uma pessoa wiccaniana e você se depara com uma pessoa que é da Wicca, cara, não automaticamente vai pensar que ela tá ali em contraponto a você. Não é sobre você. Os wiccanianos, eles não existem em função de outros. Eles existem para buscar melhorias, autoconhecimento, autodesenvolvimento e questões pessoais a partir do processo religioso. Então nada tem a ver com quem está de fora. Se você não é wiccaniano e você vê um círculo mágico, um trabalho acontecendo, só segue sua vida, sabe? Acho que isso é o mais importante. As pessoas associam muito, né, a culpa cristã. Eu costumo dizer a culpa cristã, o diabo cristão, a bruxaria, não só a Wicca, mas a quem é pagão. É um caso sério ainda, porque por mais que você tente explicar, eu acho que você vai estar perdendo tempo, que elas não querem entender, não é?
E qual seria, assim, os ciclos da natureza são um dos pilares da Wicca. O que eles ensinaram na sua vida? Acho que tudo sobre eu me entender, de modo geral. Os ciclos da natureza que fazem parte do nosso calendário, eles vão exatamente mostrar os movimentos que acontecem dentro e fora da gente. E aí, não só falando aqui de movimentos emocionais, mas também de movimentos psicológicos, de movimentos físicos, de movimentos espirituais. Esses ciclos, eles acabam, para quem ingressa na religião ou na prática e começa a tentar seguir esse calendário, você aos poucos vai percebendo o quanto que ele vai refletindo momentos dentro da sua própria vida. E, na verdade, tudo isso já existia. Você passa a observar que esses movimentos acontecem e você passa a entender como trabalhar com eles. Então, a gente tem dois calendários que acontecem em paralelo dentro da nossa religião. O primeiro é o calendário solar, né, que a gente fala que são os sabás. Então a gente tem 4 sabás principais, que são os sabás que falam das transições de estação. Então ali o equinócio de outono, o equinócio da primavera, o solstício de verão, o solstício de inverno. E entre esses 4 sabás existem outros sabás que vão representar, né, dentro da nossa cosmologia, essa relação sem fim, esse ciclo sem fim de vida, de morte, de renascimento que acontece, né, entre a deusa e o deus. A deusa sendo essa figura imortal, que vai passando por fases, assim como a lua, né, que é outra associação que ela tem. Então ela vai passando pelas fases da juventude, do amadurecimento, da sabedoria, e ao invés de morrer, ela retorna novamente para esse momento de jovem de novo, para depois mãe, para depois anciã. E enquanto esse movimento acontece, o Deus, representando o Sol e representando todo esse movimento da gente ter mais ou menos luz ao decorrer do ano ao passar das estações, ele vai entrando dentro desse contexto cosmológico nosso como sendo primeiro um filho, depois um consorte e depois ele vai, caminha para a morte para novamente ele renascer. Então esse ciclo ele acontece dentro do nosso calendário solar, e quando a gente olha para o calendário lunar, a gente está sempre observando as fases da Lua em diferentes signos, em diferentes momentos do ano, e do mesmo jeito que ela tem influências nas marés, né, externas, ela também tem influência nas nossas marés interiores. Então, assim, para mim, ao ingressar na religião, ao conhecer esse universo, fica cada vez mais nítido o quanto que acompanhar esses movimentos da natureza me ajuda a entender como eu consigo também me acompanhar na vida e como eu consigo extrair o melhor, não só de mim, mas desses momentos com relação a todo o ecossistema ao redor. Legal, conta uma história muito legal, né? Os sabás, os esbás, eu acho muito, muito legal isso. Gosto demais. E você como um sacerdote, como você entende o seu papel para servir a comunidade? Perfeito. Excelente pergunta. Quando a gente fala da Wicca, é muito importante entender que, por se tratar de uma religião que também é iniciática, esse aspecto sacerdotal ele vai ganhando cada vez mais corpo à medida em que você vai caminhando em todo o treinamento. E, eventualmente, todas as técnicas que são passadas, toda a formação literária que a pessoa que entra tem, né, toda a formação pessoal, tudo aquilo que acontece dentro e fora do círculo mágico, te leva a esse lugar de servir. Então, há um momento no caminho de cada sacerdotisa, de cada sacerdote, em que essa visão sobre o sagrado ela precisa começar a mudar. Então, não é algo que chega como uma doutrina pronta, mas é um chamado mais silencioso, é uma percepção que vai crescendo de que o universo não é só um cenário, de que tudo que está ao nosso redor é a expressão viva do divino, e a partir desse despertar que a gente vai, né, caminhando para esse local do sacerdócio, quando a gente começa a sentir verdadeiramente ali como é que a criação, ela pulsa, ela existe fora e dentro de nós. E aí, aqui na tradição de Anica Nemorensis, esse chamado ele costuma aparecer pela presença da deusa. Então, assim, a maioria das pessoas que acabam ingressando na tradição, elas vêm por esse chamado da deusa, da figura da deusa. E aos poucos, a gente vai percebendo que ela não é uma ideia muito distante, não é uma força abstrata, que aqui vai ser a própria origem, vai ser a criadora, que vai dar a forma ao mundo, sem depender dessa união necessariamente de opostos ali, que a gente entende que existe a dualidade, mas na Diânica em específico a gente também tem o entendimento da deusa como essa figura um pouco mais proeminente, e aí nesse reconhecimento é que o nosso caminho pagão ele se diferencia, a gente
busca a força primordial da deusa para isso. E aí, olhando para o processo em si sacerdotal, quando a gente passa dessa etapa de enxergar a grande deusa da natureza em tudo, nas plantas, no brilho das águas, né, no movimento das árvores, a gente acaba se conectando a essa raiz da existência, e o nosso papel aqui, para muito além de um status, na verdade é um acordar, é um reconhecimento. Você reconheceu a deusa, você entendeu que ela vive como nós, em nós, através de nós, e perceber isso, você não vai só honrá-la, você vai servi-la. E como é que você serve esse sagrado? Através da relação que você vai ter com tudo o que ela representa. Então é nesse ponto que o sacerdócio ele começa, é quando a nossa vida vai se transformando nesse espaço onde a deusa pode se manifestar. E aí, tem um ponto que eu queria destacar aqui, que é, o sacerdócio ele não é uma carreira. As pessoas costumam olhar como se fosse, a partir de agora você se tornou um sacerdote, agora você tem um status social que vai te colocar dentro de uma carreira mágica. Pelo menos no meu entendimento, esse caminho ele não é uma carreira, porque não é só você aprender a fazer rituais, embora isso faça parte. Mas é um processo profundo de autoconhecimento. Então, a pessoa que sente o chamado, ela vai, né? Começa como praticante, depois ela vai participar dos ritos, depois ela vai ter que aprender a escutar a terra, depois ela vai ter que aprender a escutar a deusa, depois ela vai ter que aprender a trabalhar os ciclos. Aí depois vem o estudo e a prática mais estruturada. Então, você tem um acompanhamento ali por altos sacerdotes e altas sacerdotisas que são mais experientes. Você vai passar por temas como, por exemplo, a liturgia, as mitologias, a simbologia, você vai praticar meditação, você vai ter atividades de cura, você vai ter que olhar para os rituais do calendário. Só que tudo isso, né, que é um saber técnico que faz parte do processo, só faz sentido se a pessoa também passa por um processo de integridade, de integração pessoal. Como é que você vai lidar com o poder? Como é que você vai lidar com a responsabilidade? Como é que você vai lidar com o cuidado das pessoas que confiam em você? E o tempo inteiro pensar que ali nos ritos você não é um padre, você não é um pastor, você não é uma pessoa que vai mediar uma relação entre a pessoa e a deusa. Eles não vão buscar o sacerdote Arthur para poder receber um recado da deusa. A gente não acredita nisso porque não é transcendente. Então, na verdade, as pessoas, quando elas participam do ritual, elas estão em conjunto ali, espelhando esse caminho. Até porque o sacerdócio, o servir que você falou, ele não existe sendo solitário, né? Você não é sacerdote, você vai ser sacerdote para quem? Você vai servir ao quê? Então, no final do dia, não é tanto aquele status de estou acima de quem não é sacerdote, e sim, eu entendo que o meu papel dentro da crença e dentro da doutrina que eu tô é de também trabalhar em comunhão com essas pessoas que estão aqui, trazendo para elas parte do conhecimento técnico que eu recebi, mas muito na ótica da minha própria tradição. Então, tira a carga dessa coisa das religiões em geral de falar a minha verdade é a única verdade, sabe? Eu tô aqui, na verdade, é para compartilhar conhecimento, é para acolher quem vai chegar com as suas feridas, com as suas questões, trazer a liderança do rito no sentido técnico, mas, sobretudo, tá disponível, né, para quem ali chega, para que aquela pessoa não perca a sua própria conexão com a deusa, com a terra, enfim, por aí. Que legal essa visão, cara. Eu gostei disso. E falando de ética na magia, do que você acha que a gente realmente está falando? Acho que aqui é sobre alguns temas que para mim são muito caros, assim, como por exemplo, consentimento. Acho que isso tem que se ter clareza. Uhum. Sobre a confidencialidade também, porque de certa forma, quando a gente fala de tradições, de religiões iniciáticas, existem os mistérios, esses mistérios precisam ser preservados, e eles não existem só para que outras pessoas não se sintam parte, eles existem porque eles são parte de uma construção de experiências coletivas que chegaram ao mistério, então ele precisa ser protegido. E a ética com relação a limites, então é saber que ao você fazer um ritual, você pode estar curando, mas você também pode estar ferindo. Você precisa entender dentro do contexto de ética que as coisas precisam ter supervisão. Você precisa refletir sobre o objetivo e a intenção de tudo aquilo que você está fazendo no contexto ritual. E muitas vezes um trabalho terapêutico em paralelo, que é uma coisa que eu já falei até em outras conversas. Para mim, uma pessoa interessada em ingressar na bruxaria, sobretudo na Wicca, ela deveria, em tese, poder ter acesso também a um tratamento terapêutico em paralelo.
Porque a terapia, ela vai trazer ali a ordenação simbólica de tudo que a pessoa já carrega da vida dela, para isso ajudar ela a interpretar os resultados rituais sem misturar com os próprios conteúdos. Então, assim, você não vai ter aquela pessoa ingressando e dizendo no ritual, porque a deusa veio e falou comigo sobre tal questão da minha vida. E você pensa, mas isso não é tão pessoal? Será que você não está num processo, talvez, de resolução de uma questão sua em você, e você está usando de pano de fundo a religiosidade aqui? E tá tudo bem também se a pessoa recebe um recado num oráculo, alguma coisa assim, da divindade que ela está trabalhando para melhorar um aspecto da vida, mas tem que ter esse cuidado de separar os conteúdos. Então, a psicologia ali, a terapia, a psicoterapia, vai ajudar a pessoa a se organizar para entender questões com pais, questões de relacionamento, as questões de autoestima, as questões de como você se entende no mundo, e a religião ela vai te dar o empoderamento para que você consiga integrar essa parte da sua sombra, dos seus aspectos que você descobriu que tem. Então, assim, um ponto super relevante de todo o nosso treinamento dentro da tradição é que a pessoa ela consiga transitar por questões dela, para que a partir disso ela consiga ter acesso ao sagrado. Então os livros até falam, né? Quando você pede uma dedicação, você tem que passar 1 ano e 1 dia para depois você passar pelo processo de iniciação. Esse 1 ano e 1 dia, para a sociedade contemporânea, ele é o mínimo. Porque para você transitar por tantas questões da sua vida, como quais são os contextos onde você tem um orgulho exacerbado, quais são os contextos onde você tem muitas paixões, amores, qual é o seu entendimento do que é poder, qual é o seu entendimento do que é sabedoria, para você ir construindo isso, não vai ser em 1 ano e 1 dia que você vai conseguir. E, assim, nunca acaba. Mas dentro do processo de dedicação para um desenvolvimento, para você se tornar sacerdote, é crucial que você passe por todos esses aspectos da sua psique, sabe? Que esse 1 ano e 1 dia são as 13 luas, né? 13 isso. Exato. Teoricamente, você celebraria as 13 luas nos ritos de Esbar, e você teria uma roda completa celebrando os sabás. E assim, na prática, dá para você sim seguir esse calendário e fazer, mas isso não quer dizer que para um contexto onde você tenha que ter uma atuação pública, 1 ano e 1 dia seja suficiente como formação, tá? No geral, precisa de um pouco mais. Não, eu concordo. Eu acho que seria o mínimo para a pessoa ver se é aquilo mesmo que ela quer, se é aquele caminho mesmo que ela quer, e se dedicar, né? O mínimo de tempo para uma dedicação nesse caminho, ainda mais uma tradição. E, cara, que legal, gostei bastante. Você trouxe de uma forma legal. E você que participa de iniciativas como o Encontro de Bruxos, né, no museu e conhece o Jundiaí Pagão, né? Provavelmente já deve ter falado eu falando aqui. Na sua visão, por que esses espaços são importantes para a comunidade pagã? Eu acho que a gente carece muito, e aqui é muito uma visão minha, tá? Não tô falando como tradição, mas é uma visão minha como wiccaniano. Eu acho que a gente carece muito de espaços onde a gente consiga se sentir incluído, onde a gente consiga se sentir pertencente. E aí, quando eu falo pertencente, é porque muitas vezes o principal feitiço que você vai ter no dia acontecendo no encontro público é o de uma pessoa saindo achando que agora tem um lugar onde ela consegue se sentir fazendo parte. Para mim, essa é a magia mais poderosa, inclusive, dentro de um contexto de encontro. Então, a gente carece disso porque hoje a gente até tem acessos, e isso é um grande ganho das redes sociais, para a gente entender como que de fato acontece um ritual wiccaniano. Se você procurar, você vai conseguir encontrar ritos, você vai conseguir encontrar celebrações. Tem, enfim, o próprio Instagram do Museu de Bruxaria, devem ter outros Instagrams de outras casas de bruxaria também, que se aproximam ou que são da religião Wicca também, que vão trazer rituais e as pessoas vão ter uma visão de como acontece um ritual, então vai diminuir um pouco esse medo criado, né, por toda a questão de produção midiática ali. Mas, ao mesmo tempo que a gente consegue ter acesso a esses conteúdos, a gente também sofre de um problema que é o consumo excessivo de conteúdos espirituais, que não necessariamente vai se refletir na prática do bruxo, da pessoa que se propõe. Então, você vai estar ali, você abre o TikTok, você vai ver um monte de vídeos de pessoas ensinando a fazer feitiços para resolver A, B ou C da sua vida. Você vai consumir aquele conteúdo, muitas vezes você pode até replicar na sua casa, o que vai te dar um senso de comunidade,
mas no fim do dia você não está, de fato, na minha percepção, trocando, você está consumindo. Uhum. Então, tanto o Jundiaí Pagão quanto o Encontro de Bruxos no museu, quanto outras iniciativas que devem estar acontecendo no país, devem beber dessa fonte inicial, que é como que eu junto as pessoas interessadas para que exista uma troca que vá além do contexto virtual, digital, onde cada um só seja alimentado com um conteúdo para aplicar ou não na sua prática de dia a dia. E no meu caso em específico, lá no museu, a gente tem rituais todos os finais de semana, de sábado e domingo às 18, sempre para uma face da deusa, mas são os rituais. Então as pessoas que iam, elas já iam muito próximos do horário, e elas ingressavam no ritual, faziam as atividades do ritual, e depois, tchau, acabou aqui, vou embora. E eu comecei a perceber, principalmente depois da minha iniciação, e depois que eu comecei a trabalhar dentro do aspecto sacerdotal da religião, foram pessoas que pós-ritual ficavam puxando assunto, ficavam querendo mais alguns aconselhamentos, do tipo, cara, tô pensando em fazer tal ritual na minha casa, o que você acha que dá para eu fazer? Já aconteceu de pessoas levarem imagens para lá e falar, vocês podem consagrar essa imagem para mim, para eu levar para casa, até numa visão meio diferente do que a gente acredita, né, que o padre tá lá fazendo uma bênção, não era o cenário, mas tudo isso, com o tempo, eu fui entendendo que talvez a gente precise ter eventos que não sejam só para ritualizar. Talvez a gente precise dialogar com as pessoas que vêm de diferentes vertentes, de diferentes religiões, sobre temas que são transversais a todas essas religiosidades, para que a gente consiga ter uma troca que vá num nível muito mais aprofundado do que só você vem, eu te faço um ritual, você participa dele comigo, depois você vai embora e a nossa relação ali acabou. Será que a gente estava realmente só cumprindo o mínimo necessário de honrar esse sagrado em conjunto, ou tinha espaço para a gente trazer essas pessoas? Então, aqui no caso do encontro, o projeto ele já está no segundo ano de funcionamento. A cada mês a gente tem um encontro, né? E dentro desse encontro, a proposta é que a gente sente em círculo e a gente debata sobre temas. E aí, esse segundo semestre agora eu estou trazendo alguns convidados. Inicialmente não tínhamos convidados, então era mais a troca direta da comunidade comigo ali, mas agora eu tenho trazido alguns convidados para falar de temas que também são interessantes e que as próprias pessoas que costumam ir acabam perguntando. Então, por exemplo, agora o próximo da gente vai ser para Hecate, e depois a gente talvez tenha um sobre Medeia. Então são temas que as pessoas vão trazendo. Arthur, será que não dá pra gente na próxima falar sobre tal coisa? Beleza, vou anotar e vamos falar sim. E aí a gente vai, então. É um encontro sem nenhum compromisso ritualístico, é um encontro que a gente serve ali, geralmente, bolo, café para as pessoas, todo mundo se senta, conversa, se apresenta, que é uma coisa que também nos rituais acaba meio impessoal, porque imagina, né, você tem 50, 60 pessoas participando de um ritual, você não vai conseguir fazer o ritual dentro do tempo esperado se você fala, vamos cada um se apresentar aqui. Então, no encontro, a gente tem a possibilidade de falar, não, você vai se apresentar, você vai falar sobre a sua relação com todo esse universo, e você vai dizer o que é que você veio procurar aqui. E aí isso vai permear o diálogo lá. E eu imagino que no Jundiaí Pagão também seja nessa linha, de vocês terem os encontros, então todo mundo tá ali sempre trocando também, né? É muito parecido, inclusive. Quando eu comecei a fazer o Jundiaí Pagão, ele não se chamava Jundiaí Pagão. Ele chamava ERB, que era o Encontro Regional de Bruxos. Só que aí eu vi que veio muita gente de outras linhas pagãs, né? E eu falei, cara, eu preciso abraçar todo mundo. Sabe, eu preciso fazer com que essas pessoas se sintam bem aqui. Porque foi assim comigo. Quando eu fui no meu primeiro ritual público, que eu saí da parte teórica e fui para a prática, né, que eu fui fazer com mais pessoas, foi quando veio o start, o estalo na minha cabeça e eu falei, cara, é isso. Eu achei um lugar que eu me pertenço. E aí eu mudei o nome para Jundiaí Pagão, que é feito na cidade de Jundiaí para pagãos, então... É muito parecido mesmo, a gente escolhe um tema, a gente troca uma ideia sobre, a gente se apresenta, tem as comidas, né? Aí, no caso, quem quiser trazer comida, traz. Mas, cara, muito legal mesmo. Parabéns pelo projeto também. Estamos aqui tentando fazer ele manter, assim, a primeira coisa que quando eu pensei no projeto foi, vou estruturar isso aqui, passei lá, apresentei para o Clau, ele falou, vai, segue e vamos ver. E tem dado esses frutos, assim, de pessoas que vêm até de outras localidades para
para discussão, mas ao mesmo tempo é uma maneira também da gente conseguir fazer isso chegar em outros lugares. Então, já vem gente de Osasco muitas vezes para cá para ir participar dos encontros. Já aconteceu de ter pessoas que vieram do interior, e essas pessoas voltam com esse sentimento, com esse debate, com esses conhecimentos que de certa forma também vai levar esse sagrado de algum modo para outros lugares. Então é um papel super importante. Assim, parabéns também pelo Jundiaí Pagão. Eu conheci o ERB, eu nunca participei, mas eu sabia que ele existia, porque existia o ERB, existia o Encontro Social Pagão também na minha época, Uhum. tinha todo o contexto lá da Abrauíca, e, se eu não me engano, tinha o Encontro de Bruxos em Brasília também, que era o EBB. Enfim, eram vários. O da Abrawick era o EAB, né? Que era o encontro anual, né? Perfeito, perfeito. O meu era o regional. E, pô, valeu. E é legal que tem muita gente que vem com aquela ideia de que eu vou lá porque alguém vai me ensinar como se fosse um curso. E não é um curso, é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento ali. É como se fosse um clube do livro. Tipo isso. Muitas aspas aí. Mas é tipo isso mesmo. E aproveitando que você falou sobre TikTok, sobre consumir essas coisas, como tirar a bruxaria desse lugar de estética da internet e aproximá-la mais da vida real? Você acha que tem essa necessidade? Eu acho que tem, eu acho que a gente tem um contexto muito forte das imagens bonitas de altares que não necessariamente ali eles estão atendendo a um aspecto que seja ritualístico. E aqui eu não quero entrar num aspecto de moralismo, tipo, cara, não pode ser tão bonito assim, porque só serve a uma estética. Não é isso. Quando a gente fala da Wicca, a gente fala da arte dos antigos. Então tem a parte artesanal, tem a parte criativa. Então se você monta um altar muito bonito, exuberante, porque você tem uma devoção, beleza. Mas como é que a gente tira desse lugar de estética? É a gente entendendo o quanto que aquilo dali se transforma em práticas do dia a dia da vida da pessoa. Como que aquilo dali, quando você não tem esses vários instrumentos, quando você não tem as roupas ritualísticas que vão te remeter à Europa do século, sabe, ou altares mega elaborados, o que sobra? Onde reside o seu sagrado fora de toda essa parte estética? Como que ele vai aparecer nas coisas que são mais triviais do seu dia? Você só pensa nele quando você constrói um altar exuberante e ali é o seu momento, ou você entende que extrapola daquilo dali? E aí tem um ponto que para mim é muito importante, que assim, durante o ritual, quando você está em frente ao altar, quando você está com todas as suas velas acesas, você está ali validando a sua fé. Mas o amadurecimento dela só vem quando as luzes se apagam. Então, não é somente sobre você executar, é sobre o quanto que aquilo vai ressoar na sua vida. E a gente costuma falar que um ritual dá resultado quando ele transforma a primeira pessoa que conduziu. Então, acho que para além dessa coisa de fiz uma foto bonita para postar no Instagram, fiz um vídeo legal para ir pro TikTok, tá no YouTube, vai atrair muitos likes, vai atrair muitas pessoas que podem se sentir inspiradas, isso é legal. Mas eu acho que não precisa existir somente nesse espaço. Acho que a espontaneidade, a coisa não tão formatada assim, casa muito mais, às vezes, com os movimentos da própria natureza, que não funciona necessariamente coordenada. Às vezes as coisas se descoordenam na natureza mesmo e tá tudo bem também. É parte do processo, né, da expansão, da contração, da nutrição e da destruição. Então, para mim vai por aí. Tá? Eu gosto muito da estética, né? Toda essa estética bruxesca, eu acho bonito demais isso. É só se preocupar, assim, é muito mais além disso, né? Muito mais além da estética. É algo sério, tem que ser levado a sério. E Arthur, vamos falar agora de um projeto seu aí, né? Conhecemos um pouco mais do Arthur agora, gostei demais. Só que eu quero falar sobre o que a gente tinha falado no off aqui, que é o projeto Ventre de Afrodite. E eu gostaria que você contasse pra gente como que nasceu isso e contar um pouco sobre ele. Perfeito. Eu tô na organização do projeto Ventre de Afrodite já tem 2 anos, a gente está indo para o 3º ano. É uma ação que ela existe até antes da minha entrada, né? Foi construída por 3 mulheres, a Elisângela, a Isabela e a Rosana, que são as 3 principais fundadoras da ação. E a ação surgiu muito da necessidade
de trazer dignidade para as pessoas que estão em situação de pobreza menstrual. A Elisa, ela é do xamanismo, a Rosana é bruxa, e a Isa é ativista, né, desse movimento, então as três se juntaram e construíram essa ação. E aí, à medida que eu fui passando pelo meu próprio processo de dedicação ali, e entendendo as conexões com esse sagrado, eu fui pensando de que forma eu consigo também honrar esse sagrado, trazer ele para um aspecto mais material. Como que eu consigo honrar esse feminino, como que eu consigo honrar todo esse contexto da deusa e do próprio Deus também, e desse casamento, algo que vai extrapolar um pouco a esfera só do cerimonial, do ritualístico, do religioso. Como que eu saio das paredes do próprio santuário para que esse culto ele aconteça de uma maneira expressiva para o aspecto social, porque à medida que eu estou trazendo dignidade menstrual para alguém que está em situação de vulnerabilidade, eu também estou honrando o sagrado, e não necessariamente aquela pessoa chegou até mim num contexto ritual para fazer uma celebração, né? Então, esse projeto surgiu, ele já, antes de eu entrar, ele já existia há mais ou menos 2 anos também, então a gente está aí no quarto, indo para o 5º ano da ação, mais ou menos, e aí eu ingressei e transformei o museu num espaço de coleta. Então, combinei o jogo com todo mundo que é responsável pela organização do museu, de deixar um cesto lá. Então, para quem for no museu e quiser também contribuir na ação, tem a possibilidade de levar os itens de higiene menstrual, né, para lá. Então, podem levar absorvente, shampoo, condicionador, gilete, escova de dente, creme dental, sabonete, enfim, que tudo isso vai dentro dos nossos kits, né, das sacolas que a gente distribui ali para cada uma das pessoas que procura. Legal. E foi a forma de eu sair um pouco da esfera só do estamos aqui unidos porque todos temos a disponibilidade, porque todos temos as condições e porque todos conseguimos estar aqui num sábado ou num domingo celebrando, o que é muito bonito, mas tem toda uma questão sagrada também no social que a gente precisa levar em consideração. Então, essa ação, ela tem, né, como foco levar a dignidade, disponibilizar para as pessoas, né, essa questão da dignidade, porque a pobreza menstrual é um problema muito sério, muito grave no país, e apesar de a gente já ter programas do governo, né, para disponibilização de absorventes, porque foi, né, publicado esse projeto e ele existe sim, as pessoas precisam estar com um cadastro único, né, criado, atualizado, para que elas cheguem numa farmácia que faz parte desse processo, desse projeto, e digam que estou aqui com o meu CAD único, eu quero receber o pacote de absorvente para usar nesse mês. Então, não é tão fácil assim. Ainda tem pessoas em situação de pobreza que não conseguem, por exemplo, ter o CAD único. Então, a gente até esses dias estava debatendo sobre a possibilidade de auxiliar as pessoas que precisam a terem esse cadastro para poder ter o mínimo necessário, que é o absorvente ali. E a gente, a cada 2 meses, faz essa distribuição ali no Largo de São Bento, aqui no centro de São Paulo. Então, a gente teve uma ação, inclusive, recentemente, em julho, vamos ter uma ação agora para setembro, e assim, né, a cada 2 meses a gente vai fazendo esses movimentos. E a gente passa esse entre meses de ações fazendo arrecadação. Então, se quem está nos assistindo agora estiver interessado, né, tem um perfil no Instagram nosso, que é o Ventre de Afrodite, tudo junto, e o Afrodite tem um THE no final. E aí lá tem a possibilidade da pessoa contribuir com Pix, ou se ela quiser contribuir com itens, ela pode combinar com a organização para fazer a entrega. E ao entregar esses kits, a gente tem um momento lá onde a gente faz uma oração para Afrodite e Urânia, né, para pedir mais compaixão, para pedir mais força para as pessoas que estão ali, e de certa forma trazer um cuidado para esses corpos que são marginalizados, né? Que são desconsiderados do grande circuito social. Então a Afrodite ela aí entra muito como uma deusa que não é só do amor ali, da beleza, mas também do amor próprio, do empoderamento, da dignidade, da pessoa ter acolhimento nesse processo. Legal aí. Oportunidade de conhecer o museu e ao mesmo tempo ajudar no projeto. Eu estou pretendendo ir no museu lá, acho que nesse próximo mês agora, e pode contar comigo, eu vou levar. Me avisa que eu vou te encontrar lá. Fechou, como não? Super combinado. Cara, que legal. Eu tava querendo conhecer mais sobre esse projeto, só que eu falei, eu vou deixar pro vídeo. Aí eu conheço junto com todo mundo que tá assistindo aqui. Boa. E existe uma relação muito bonita entre Afrodite e esse projeto, né? Como que você ressignifica
essa deusa para além da imagem ligada à beleza? Cara, eu acho que aqui a Afrodite ela tem vários epítetos, né? Inclusive, Uhum. como eu tinha citado, o Urânia, que ela entra nesse aspecto de Senhora da Compaixão, é uma deusa muito vinculada a uma prática mais material, mais concreta, de cuidado, de transformação. Então não é só aquele aspecto de vou trabalhar com Afrodite apenas para resolver minhas questões de autoestima, minha beleza física, a percepção que os outros vão ter de mim, e muito pelo cuidado que ela também traz pro sangue, né, para todo o aparelho que menstrua, para todo o processo em si dessa descida, dessa lua, né, que os grupos de sagrado feminino vão trazer muito forte. Essa face de Afrodite vai ter esse cuidado especial com esse momento da descida da lua. E dentro do movimento xamânico também, que aí trazendo um pouco da fala da Elis, foi a divindade que mais fazia sentido para que esse projeto todo pudesse prosperar dentro da percepção dela. Então, da relação que ela já tinha com a deusa, da relação que a Rosana também já tinha dentro das práticas de bruxaria dela com a deusa, foi onde as duas conseguiram encontrar esse propósito para fazer a condução dessa ação. E para mim, a minha tradição não é da monolatria, né? Não é tipo, só existe uma face da deusa, então a gente só vai trabalhar com ela. Eu sei que tem outras tradições que tem, e tá tudo bem também, mas para mim não foi mais um momento de celebrar esse sagrado com mais uma face diferente da deusa dentro dos meus cultos. Então, isso para mim foi tranquilo. É como diz a música, né? Eu sou a deusa dos 10.000 nomes. Exatamente. Infinitas Infinitas possibilidades. possibilidades, é isso. Muito bom. Arthur, eu quero agradecer muito o papo. Foi muito legal conhecer mais você, conhecer esse projeto. Não acabou aqui, eu quero gravar mais vezes com você. Eu acho que Vamos. foi muito legal, né? Espero que você tope aí. Espero que você tenha gostado também. Sim. Todos os arrobas do Arthur vai estar, assim, o tempo todo embaixo do nome dele. Só que eu quero deixar esse espaço final agora para você passar a mensagem que você quiser, dizer como que eu encontro você, como que eu posso ajudar mais, né? Eu sei que você já comentou um pouco sobre, só que esse momento é seu agora, Arthur. Boa, eu agradeço demais o convite, tá? Tô bem feliz com essa conversa e conta comigo sim para conversas futuras. Para quem quiser saber mais, né, podem participar do encontro de bruxos no museu, da ação da Ventre de Afrodite. Como o Divinos falou, as redes já estão aqui. Eu também estou disponível para participação em outros eventos, caso as pessoas sintam que existe um chamado para Deus ali, se tiver disponibilidade eu posso ir também ajudar a participar. Se quiser convidar também para conhecer, eu gosto de também estar saindo para conhecer outros locais que a gente também tenha essa celebração. E um ponto para pensar que eu queria deixar de reflexão quando a gente fala, né, do círculo mágico, quando a gente fala desse mundo, desse espaço entre mundos que a gente cria dentro da nossa religião, dentro do nosso contexto mágico, ele também é social. Queria deixar essa reflexão. Quando a gente está junto em círculo, a gente não está junto apenas para conduzir uma cerimônia. A gente está ali também para se ouvir, a gente está ali para trocar, a gente está ali para celebrar vitórias em conjunto, a gente está ali para se dar suporte em situações de luto. Então, ali o espaço ele é social. Ele é um espaço que a gente constrói coletivamente. Então, se você que está aí nos assistindo agora tem um interesse, tem uma vontade de conhecer mais sobre a bruxaria, de conhecer mais sobre a Wicca, de conhecer mais sobre os eventos pagãos que estão acontecendo ao seu redor, não acompanhe online. Sai lá, vai conhecer as pessoas, tem a troca, sente a energia, respira o ar que aquelas pessoas estão respirando, sabe? Vivencia aquilo para que aquilo se torne algo corporal para você, para que o seu corpo também consiga responder a esse movimento e a partir disso você conseguir conduzir toda a sua jornada espiritual de uma maneira muito mais fluida. Então, assim, é isso, gente. É diferente, você tá ao vivo lá é diferente, eu recomendo muito. E além de você aumentar o seu círculo de amizade, de troca de ideia, né? Cara, muito legal. Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Gina, obrigado a você. Vamos gravar mais vezes aí, eu gostei demais. Gente,
Muito obrigado, deixa seu like aqui, compartilha o Círculo, vamos fazer esse Círculo crescer. Se você quiser apoiar esse projeto, tem o QR Code aqui, como eu falei no começo. E todos os links, tudo que você quiser comentar, saber mais, deixa aqui nos comentários. O Arthur, eu tenho certeza que ele vai entrar aqui para responder também. E é isso, até o próximo Círculo.